Um artista, pintor, que hoje é considerado genial, é conhecido no mundo inteiro, reverenciado no mundo inteiro. Suas obras custam fortunas. Ele tem um museu com o nome dele que abriga as suas obras. Milhares de pessoas visitam esse museu. E aí você pode pensar, uau, trata-se de um artista que foi muito rico, muito famoso, muito querido, muito amado, reverenciado por todos. E eu te digo, infelizmente não. Nem sempre a vida é justa. Ele foi pobre, ele foi ridicularizado, incompreendido, tido como estranho, excêntrico, louco. Algumas pessoas parece que nascem antes do tempo, não é? Você já sabe de qual artista eu estou falando? Ele foi até internado em manicômios, clínicas psiquiátricas, embora na época não se tivesse um diagnóstico preciso do seu caso. Mas recentemente foi feito levantamento, estudo, então constatou-se que tratava-se de uma pessoa bipolar, depressiva, esquizofrênica, sujeita a surtos psicóticos. Sabe agora qual é o artista? Não? Como você acha que se sentiria uma pessoa nessas condições que se sente deslocada o tempo inteiro? Não é acolhida, não é respeitada, não é valorizada. Que se sente um peixe fora d'água o tempo inteiro, procurando o seu lugar e não acha. Vê coisas que mais ninguém vê, pensa de uma forma que mais ninguém pensa. Para mim, parece uma pessoa que nasceu antes do tempo. Sabe então de quem eu estou falando? Ele era intenso, apaixonado. Tudo que ele fazia, ele se jogava de cabeça, era visceral, era obstinado pelo trabalho, obcecado pelas cores, pelas luzes. Ele colocava o material nas costas, a mochila, o cavalete, a tela, o material e ia para o campo pintar ao ar livre. Dizem que em algumas situações de surto, ele chegava a comer a tinta. Ele se automutilou, cortou a própria orelha. E segundo relatos, se suicidou. O holandês Vincent van Gogh. Só para contextualizar, para você conhecer um pouquinho mais esse artista genial e quem sabe se apaixonar por ele. Olha só, ele viveu apenas 37 anos. Ele iniciou sua trajetória artística com 27. Então, a produção dele consiste nesse período de 10 anos. Não é que um cara do nada, que não tem nada a ver com a coisa, começa a resolver, acho que eu vou ser artista. É que ele tinha toda uma bagagem, toda uma sensibilidade. Faltava a ele a questão técnica que ele foi buscar. Então, ele teve uma produção de 10 anos. Existe uma estimativa que nestes 10 anos ele produziu cerca de 2.500 obras. Bastante, né? Vamos fazer uma continha. Se em 10 anos foram 2.500 obras, quantas ele produziu por ano? 250. Quantas ele produziu por mês? Cerca de 20. Quantas ele produzia por semana?
cerca de 5. Diz que dessas 2.500 obras, 900 eram pinturas e 1.600 desenhos. Então vamos lá, vamos fazer uma continha com as pinturas. 900 pinturas em 10 anos. 90 pinturas por ano. Aproximadamente 7 pinturas por mês. Entre 1 e 2 por semana. Pensa. Bastante coisa, né? Aí você pensa, nossa, mas ele deve ter vendido bastante, né? Não. Ele vendeu apenas uma obra em vida. E eu já te conto qual é. Mas antes eu te digo que recentemente uma obra dele que não havia sido exposta, que estava guardada num acervo particular, foi vendida por 93 milhões de reais. E chama-se Cena de Rua em Montmartre. Mas aí você pensa, mas então aquela que ele vendeu deve ter sido bem cara também, né? A obra A Vinha Vermelha ou A Vinha Encarnada de 1888 foi vendida num salão de arte. Sabe por quanto? 400 francos. Aí você faz uma continha, vê a cotação do franco hoje e tal, em torno de 5 e pouquinho. Sabe quanto que dá? R$ 2.022,11. Ele só conseguiu vender uma obra, mesmo sendo o seu irmão um negociante de obra de arte. Acredito que ele tenha se esforçado muito para tentar vender uma obra de Vincent. Mas o trabalho dele não era aceito, era muito diferente. Nesse período, existiam os trabalhos dos impressionistas, que não eram assim ligados no cânone tradicional do academicismo e tal. Só que mesmo assim eles não aceitavam, não tinha espaço para o trabalho de Vincent. O trabalho dele era diferente. Como eu falei, muitos dos trabalhos dele foram realizados ao ar livre, eram pinturas de paisagens. E a pintura dele era muito rápida. Não era ele não usava aquele pincelzinho de cerda macia, que ficava lambidinho. Dá a impressão que era assim, pincel duro mesmo, usava uma massa de tinta, usava bastante tinta e era uma pintura rápida. Ele fazia e não retocava mais. Essa característica de Vincent, de pintar rápido e não retocar, era meio que uma marca registrada dele e era repudiada por Gauguin, que era um amigo dele. Como eu disse, ele usava muita tinta e ele tinha uma produção muito grande, ele pintava muito rápido, então ele pintava muito. E você pode supor que a tinta naquela época não era lá uma coisa muito acessível e muito barata. E ele não vendia as obras dele, então como ele fazia? O irmão Theo, que era um negociador de obras de arte, era quem o sustentava e financiava todo o seu material de pintura. Theo era como se fosse um porto seguro para Vincent a vida inteira, embora fosse 4 anos mais jovem. O legado de Vincent van Gogh não consiste apenas nas suas pinturas e nos seus desenhos, mas também nos seus escritos. Ele era um cara muito ele era um leitor voraz, um pesquisador.
Então ele escrevia muito os seus estudos, as suas conclusões, as suas pesquisas. Naquela época não existia telefone, WhatsApp, chamada de vídeo. Então como era feita a comunicação? Era por cartas. E ele se correspondia assiduamente durante 18 anos com familiares, com amigos, com artistas e principalmente com o seu irmão Theo. O conteúdo dessas cartas nos dizem muito sobre quem era Vincent van Gogh, como ele pensava, o que ele sentia. Mas eu sugiro que você, se você se apaixonar por ele, você pesquise um pouquinho mais, busca lá as correspondências, as cartas de Van Gogh. Tem muita coisa linda para você ver.